pertencente ao cluster B dos transtornos de personalidade. A gente vai falar sobre o transtorno da personalidade histriônica. De todos os transtornos do cluster B, esse é o único que só tem o diagnóstico categorial e não tem o diagnóstico especificado pelo traço, embora lá naquela tabela que eu apresentei no vídeo introdutório, nós tenhamos traços de personalidade que correspondam a esse transtorno. Então, ele se configura por um padrão difuso de emocionalidade e busca de atenção em excesso, que surge no início da idade adulta, está presente em vários contextos, conforme indicado por 5 ou mais dos seguintes critérios. 1. Desconforto em situações em que não é o centro das atenções. Então, situações em que ele não se destaca, que as pessoas não dão atenção para ele, ele fica desconfortável. Essa festa tá sem graça, eu vou embora, não gostei dessas pessoas. 2. A interação com os outros é frequentemente caracterizada por comportamento sexualmente inadequado, provocante ou sedutor. Então, uma das maneiras, uma das estratégias que essa personalidade usa para chamar a atenção das pessoas é exatamente o comportamento sedutor ou sexualmente inadequado. O que é um problema, porque você imagina, vamos imaginar que eu tenha o transtorno de personalidade histriônica e que eu tenha uma amiga e aí eu vá num jantar na casa dessa amiga e aí eu começo a conversar com o marido dela e aí me insinuando e flertando. Então não é que a personalidade histriônica vai querer chegar às vias de fato mas é que usa a sexualidade para atrair. Então é claro que a minha amiga se sentiria desconfortável, talvez até nem me convidasse mais para ir na casa dela, ou o contrário, né, que o meu marido chamasse um amigo dele para vir na minha casa e aí eu flertasse com ele, né? Então, quer dizer, olha o desconforto, olha a situação, né? Então, não é que quer ter um relacionamento extraconjugal, é que é uma das formas que usa para ser o centro das atenções. Não necessariamente esse comportamento vai estar presente. Exibe mudanças rápidas e expressão superficial das emoções. Então, por exemplo, eu posso estar feliz, rindo, descontraída, e aí, de repente, essa estratégia não está funcionando tanto para que as pessoas olhem para mim. Então, eu posso demonstrar tristeza, ou começar a chorar, ou contar uma história triste. Então, lá de Psicopatologia 1, a questão da labilidade emocional também. 4. Usa reiteradamente a aparência física para atrair a atenção para si. Então, é uma pessoa que se preocupa muito com a aparência, com as roupas, com o cabelo, como as pessoas vão vê-la. E aí, esses elogios, nossa, como você tá bonita, como seu cabelo tá bonito, o que você fez? Nossa, você parece mais jovem. E posta muitas fotos nas redes sociais, né? Para receber essa atenção. Então, a aparência física também como uma maneira de receber essa atenção. Tem um estilo de discurso que é excessivamente impressionista e carente de detalhes. Então, aquela pessoa que ela vai se envolver nos diálogos, nas conversas, e você fala, nossa, uma pessoa que é bem, né, conhece bem os assuntos, mas não, é aquela superficialidade. Se você aperta mais um pouquinho, ela sequer vai saber do que você tá falando, né? Mostra autodramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções. Quem tá perto parece tudo muito falso, muito tipo, menos, né? Menos. Então, assim, não parece algo genuíno, assim. Assim, quando você, amiga, quanto tempo! Oi? É sugestionável, isto é, facilmente influenciado pelos outros ou pelas circunstâncias. Então, por exemplo,
Vamos supor que a gente esteja conversando sobre comida. Aí todo mundo tá falando, adoro sushi, que vontade no rodízio de sushi, que nananã. Aí a pessoa não gosta. Eu também adoro, nossa, que gostoso que é, né? Então, quer dizer, nem gosta, mas diz que gosta pra se enturmar. Ou temas mais, né, impactantes, por exemplo, política, aborto. Então, assim, tem uma opinião formada, ela vai meio que pela onda. Então, ela pode discutir um tema complexo e de um lado para outro, dependendo do grupo onde ela se insere, buscando essa aceitação, essa atenção do grupo. Considera as relações mais íntimas do que realmente são. Então, se é uma pessoa que conheceu há pouco tempo, uma pessoa que foi gentil, que foi educada, ela já entende que são melhores amigas, né? Então, assim, é um transtorno que ele vai se caracterizar fundamentalmente pela busca da atenção. Então, é uma pessoa que vai usar de diversas estratégias para que os outros olhem para ela, para que os outros a admirem. Como ela se vê? Fascinante, divertida. Isso é o que aparece mais claramente no transtorno. E lá no fundinho, o que aparece? Vulnerável à negligência. Preciso de atenção e aprovação. Então, lá no fundo, o que a gente vai enxergar se a gente olhar com mais calma? A necessidade de se sentir amado, de se sentir importante, de manter as pessoas por perto. A visão dos outros. Os outros são seduzíveis, receptivos, admiradores. Eles podem me fazer sentir melhor ao meu próprio respeito. Então, é uma autoestima muito vulnerável, muito frágil. É alguém que não reconhece as suas qualidades, é alguém que se vê como defeituosa, como não sendo boa o suficiente, como não tendo atributos para ser amado. E aí, para receber o mínimo de atenção, ela precisa parecer um pavão, ela precisa se dedicar muito, e aí ela não pode ser quem ela é, porque se ela deixar de ser natural, espontânea, alegre, solícita ou interessante sexualmente, ela não tem nada. Isso é o que ela acredita lá no fundo. Principais crenças: se eu for sedutor, eles irão me notar. Use os seus encantos. Preciso que as pessoas me admirem para que eu seja feliz. Se eu não cativar as pessoas, eu não sou nada. Se eu não divertir as pessoas, elas vão me abandonar. Principais estratégias: amplificar as emoções, exibir sexualidade, impulsividade, atuação e dramaticidade. O afeto, alegria, na maioria das vezes. Ansiedade e disforia leve pelo medo da rejeição, também pode demonstrar tristeza se essa for a via necessária para capturar a atenção das pessoas. Características associadas. Então, assim, esse é um transtorno que a gente encontra pouca literatura e intervenção sobre ele, né? Mas tem esse capítulo do livro do Beck que eu achei bem legal, bem melhor comparado com o outro livro, a outra edição do mesmo livro, né? E aí os autores eles vão falar que a necessidade de aprovação vem com medo de rejeição. Então, essa questão de ser o centro das atenções, na verdade, é como se afeto e amor fosse confundido com atenção. Se eu recebo atenção, então eu sou amado, que na verdade a gente sabe que são coisas muito diferentes. E, na verdade, provoca reações diferentes, porque, assim, chega um momento que satura, né? Se você pensar nas relações, eu quero falar sobre mim também, eu quero ser acolhido também, mas o histriônico não está disposto a ouvir. Tem que ser sobre ele, tem que ser para ele. Se você está numa roda de amigos com várias pessoas, ou que não sejam amigos, mas né, uma reunião social, e aí uma pessoa monopoliza a conversa,
fica chato, aí daqui a pouco começa uma conversa paralela, porque, tipo, só aquela pessoa fala, só aquela pessoa brilha, né? Então, muito pelo contrário, ela quer se sentir importante, ela quer se sentir amada, ela quer ser o centro, mas esses comportamentos acabam fazendo com que os outros se afastem. Indivíduos com esse transtorno geralmente têm relacionamentos difíceis com amigos do mesmo sexo, pois o seu estilo interpessoal sexualmente provocativo pode parecer uma ameaça aos relacionamentos afetivos destes, né? Não necessariamente do mesmo sexo, mas enfim, dentro das relações ali que ela estabelece, esse comportamento sexualmente provocativo incomoda, né? Você tá com teu cônjuge, com teu namorado, com a tua namorada, e a outra pessoa tá ali se insinuando. Então, é uma situação assim que gera um desgaste nas relações e acabam se afastando. O medo da rejeição existe mesmo quando a pessoa que está rejeitando não é importante para o paciente. Então, ele vai demonstrar essa necessidade de aprovação, de atenção, com o vendedor da loja, com o entregador de pizza, com o atendente do telefone. Bom, eu nunca mais vou ver essa pessoa na vida. Não, eu preciso ser simpática, ela precisa saber o meu nome, ela precisa me receber bem. A crença central é de que a pessoa é inadequada e sozinha. Então, talvez lá na história de vida dela, ela tenha sido uma criança muito criticada, sozinha, comparada desfavoravelmente com irmãos ou primos. Ah, você é muito emburrada, você não é tão inteligente, olha o seu irmão como ele tem facilidade. Então ela vai buscar outras maneiras de chamar a atenção, já que por alguma via que ela desenvolveu não funcionou. A apresentação das características clínicas do transtorno, comportamentos de busca de atenção, varia conforme a cultura, né? Então, o autor, o Sungur, ele não é americano, agora eu não lembro se ele é da África, não lembro de onde ele é, mas ele não é americano, né? Então, ele vai falar que lá na cultura do país dele, as estratégias de buscar atenção podem envolver sintomas somáticos. Então, talvez nem o comportamento sexualmente provocativo, ou talvez nem essa questão do discurso mais enfático, mas talvez a coisa do eu tô doente, eu não consigo, eu tô com dor de cabeça, cuida de mim. Então, assim, às vezes a gente vê as estratégias na nossa cultura, mas aqui o Brasil é tão grande que a gente tem uma mudança de culturas entre estados, entre regiões, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. A questão fundamental é ser o centro das atenções. A questão é que estratégias eu uso para que eu consiga isso. Então, a gente tem sempre que se lembrar que talvez eu não vou reconhecer isso dentro dos exemplos que eu dei, ou até mesmo dentro dos critérios diagnósticos que o DSM traz, mas que eu tenho que fazer essa questão, esse ajuste cultural. Metas do tratamento. Aumentar o senso de segurança emocional e fortalecer o adulto saudável. Então, está naquele livro do Beck, de terapia cognitiva para os transtornos de personalidade. A base teórica do autor que escreveu o capítulo é a terapia do esquema, inclusive ele viria no Congresso Weiner esse ano, mas aí foi cancelado, né, no Simpósio Weiner. Mas enfim, então ele fala que aumentar o senso de segurança emocional, quer dizer, tudo bem se as pessoas não me dedicarem atenção, tudo bem se nem tudo for para mim ou sobre mim, eu me aceitar como eu sou, eu saber que eu tenho qualidade, saber que eu tenho defeitos e fortalecer o meu adulto saudável para tolerar isso. Auxiliar para que o paciente aprenda a tolerar situações de baixa aprovação ou atenção. Então, quer dizer, se eu tô numa festa onde eu não fui notado, onde eu não sou a mais exuberante, tudo bem, ok, né?
Então, para que eu consiga lidar, para que eu não queira ir embora, para que eu consiga aproveitar, para que se eu tive uma conversa agradável com uma pessoa, que foi ótimo. Se eu pude curtir a música, já foi ótimo. Se eu não interagi com ninguém, mas eu comi uma boa comida, tava maravilhoso. Então, saber curtir, saber aproveitar os momentos, sem necessariamente precisar de ser esse centro o tempo todo. Reduzir a ocorrência de exibição dramática ou comportamento agressivo, porque assim fica muito superficial. Então, às vezes, a pessoa vai mudando de estratégia para chamar a atenção e acaba incomodando as pessoas e fazendo com que elas se afastem. Descatastrofizar ideias sobre o significado da desaprovação ou perda da atenção, que a pessoa ela pode ir para um tudo ou nada, ou seja, ou as pessoas me dão atenção ou eu não sou interessante, né? O fato de as pessoas não me darem atenção significa que elas não gostam de mim, significa que elas não me veem como alguém interessante. Não, que outras questões podem estar na base, né? Por exemplo, eu tô com o meu filho doente, eu peguei coronavírus, eu fiz um exame e eu tô aguardando o resultado, talvez eu esteja com câncer. Eu tive uma briga com meu marido, eu dormi mal essa noite. Então, nem tudo é sobre a pessoa, né? Então, mostrar para ela que as situações que ela não é o centro, que sim, ela pode ser agradável, ela pode ser divertida, ela pode ser gentil, as pessoas podem, na maioria das vezes, dar muita atenção para ela, mas que nem tudo é sobre ela, que as pessoas também têm temas importantes, têm preocupações. Melhorar habilidades de comunicação, construir empatia pelos outros e aprender meios alternativos de se ligar aos demais, de maneira direta, sem dramatização ou atuação sexual. Então, a gente vai trabalhar, primeiro, nem toda relação é sobre se sentir aprovado, amado ou importante, né? Às vezes você interage com alguém na fila do banco, nossa, tá calor, tá sol, e o coronavírus, o seu auxílio saiu, o meu não saiu, vim aqui ver um troço, que coisa chata, enfim, né? Às vezes são relações ou interações blasé, né, que, enfim, nem tudo tem que ser uau, olha como foi fantástico, ou nem sempre vai ser sexualmente atrativo, ou nem sempre vai ser algo, enfim, né, então essas habilidades de comunicação, para que ela entenda que o outro pode brilhar mais do que eu, de que hoje é o meu amigo que está precisando mais do meu afeto, da minha atenção, que hoje eu vou dar espaço para que ele fale, né? Para que ele comunique, eu vou prestar atenção nele. Porque assim, às vezes a pessoa não se dá conta, é o famoso, né? Vamos supor, vem alguém falar comigo. Nossa, Aline, eu tô tão preocupada, essa situação do coronavírus, do isolamento social. Nossa, menina, eu também nem te conto. Você acredita? Quer dizer, a pessoa mal falou e eu já entrei e eu não dei oportunidade para ela falar. E sistematicamente o histriônico faz isso nas relações. Ele não está com o outro. Lembra da dificuldade com a empatia também, né? Ele não está com o outro, ele não enxerga o outro. Ele vê uma possibilidade da interlocução. E como é bom quando a gente pode ser recíproco. Então, por exemplo, essa necessidade de aprovação, de atenção, aí ele vai aprender que quando ele ouve o outro genuinamente, ele pode despertar no outro um sentimento de gratidão. Ele pode apoiar o outro e aí trazer essa conexão mais próxima, que é justamente o que ele queria, mas que ele usava estratégias totalmente desadaptativas. Aumentar a autossuficiência, as habilidades de resolução de problemas e o senso de identidade com menos dependência da atenção dos outros, né? E eu vejo isso muito nas redes sociais.
Então, se a pessoa faz alguma coisa, parece que precisa lá das palminhas, parece que precisa do aplauso, né? Nem tudo. A gente tem que preservar uma parte privada da nossa vida, né? Não precisa pôr tudo lá. Então, a gente vive em sociedade, a gente precisa das outras pessoas, as relações elas são fundamentais, mas eu também preciso de autonomia, eu também preciso contar comigo mesma em situações onde outra pessoa não vai estar disponível, eu preciso desfrutar da minha companhia, né? Ontem mesmo, uma pessoa que eu nem sei quem é, falou, você pode dar uma entrevista sobre o isolamento social? Eu nem sei se ele gostou do que eu disse, geralmente eles querem uma resposta meio pronta, né? Mas assim, tem gente que tá adorando, claro, salvo todos os problemas do país, mas eu digo assim, trabalhar em casa, porque são mais introspectivas, porque são mais na delas. Já uma pessoa com transtorno da personalidade histriônica vai estar com muita dificuldade. Por quê? Não tem ninguém ali como plateia, não tem ninguém ali pra me pôr o holofote. Imagina se a pessoa mora sozinha, né? Tantas pessoas moram sozinhas e se ela, claro, tivesse respeitando o isolamento social, aí hoje a gente tem os recursos, né? Tem as lives e tudo mais, então ameniza um pouquinho, né? Mas assim, a gente tem que entender as singularidades, mas assim, que eu consiga ficar sozinha, que eu consiga gostar da minha própria companhia, que não seja um desafio quando alguém não tá com o holofote sobre mim. Identificar a origem da crença sobre a falta de valor e de ser indigno de amor. Essa é uma pressuposição de um modelo teórico onde teria subjacente à personalidade histriônica a ideia de que eu sou indigno de amor. Na minha experiência clínica, isso aparece bastante, assim, claramente nos casos que eu acompanhei ou que eu atendi, essa ideia de que o exibicionismo, o histrionismo vem de uma carência mais afetiva, de falta de amor, de falta de valor. Avaliar quando começou o comportamento de busca por atenção. Então, por exemplo, talvez foi uma criança negligenciada afetivamente, talvez foi uma criança de cuidadores, sei lá, com um irmão doente, que colocaram foco da atenção no irmão doente, ou que um dos cuidadores tinha um transtorno mental, dependência de substâncias, depressão, pouca disponibilidade emocional. Então vamos imaginar, por exemplo, uma mãe com uma depressão grave, né? Uma depressão pós-parto que se prolonga por muitos anos, não consegue dar conta das necessidades afetivas e de atenção dessa criança. E aí a gente pode lá na frente desenvolver estratégias não tão adaptativas para manejar essa falta de atenção que eu tive lá atrás. Psicoeducar o paciente sobre a conceitualização, ou seja, mostrar dentro dessa análise do caso que eu fiz, da origem ou da possível origem do transtorno na história de vida e os sintomas que ela apresenta agora, então mostrar para ela como que há uma conexão entre esses elementos. A gente sabe que os transtornos de personalidade, mesmo aqueles que têm uma base mais genética, como o antissocial, como o borderline, que a boa parte da intervenção ela é psicoterapêutica. Então, eu até posso fazer uso de medicação, até esqueci de falar isso lá, quando eu falei no transtorno da personalidade borderline, que o uso da medicação pode ser bem produtivo para lidar com essas oscilações emocionais, mas em qualquer caso, a medicação para os transtornos de personalidade ou vai ser para tratar uma comorbidade, um quadro de depressão, de ansiedade, etc., ou vai ser para trabalhar algum sintoma, mas não na base. A base da intervenção é psicoterapêutica. Então, a gente vai psicoeducar o paciente sobre essa conceitualização do caso que a gente fez.
avaliar evidências contrárias e a favor à crença, né? Então, o que te faz pensar que você não tem valor, que você é indigno de amor? O que te mostra o contrário, então, na sua história de vida? Seu pai, sua mãe, as pessoas que passaram pela tua vida, professores, amigos, namoros, quando que você se sentiu amado, quando que você se sentiu importante? Teve alguma situação que você estava vulnerável, sei lá, doente, internado, que alguém cuidou de você, que alguém se dispôs a estar com você, que você nem tinha condições físicas de exibir as suas estratégias habituais e aquela pessoa estava ali com você? Então a gente vai ver as evidências contrárias e a favor a essas crenças centrais. Exposição em situações sociais sem recorrer às estratégias super desenvolvidas. Então, lembra que a gente ia fazer um treino de habilidades sociais, de resolução de problemas, e aí a segunda parte é fazer essa exposição, então uma técnica comportamental, sem usar a dramaticidade, sem usar a sexualidade, sem ser o centro das atenções. Aí eu só vou pular um ali e depois eu volto. O experimento comportamental. Como que seria isso então, né? Não recorrer às estratégias super desenvolvidas. Demonstrar interesse e atenção genuínos nas interações sociais. Então, quando eu... uma vez comigo? Não, calma, agora eu estou ouvindo a fulana, o fulano. Agora a minha atenção é para ele. Agora nós estamos falando dela. Em relação aos problemas dos outros, sem tentar ser o centro das atenções. E comparar o grau de apreciação que recebe quando comparado às estratégias anteriores. E trabalhar a ideia, né, de que nem todo mundo me ama, nem todo mundo gosta de mim, algumas pessoas me toleram, algumas pessoas me suportam, algumas pessoas me acham engraçada, divertida, algumas pessoas gostam de mim, algumas pessoas se importam comigo, algumas pessoas me amam. Faz parte da vida, né? Tem o ditado, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Então, trabalhar com o paciente dentro do círculo de amizades, dentro da rede de apoio de que ele dispõe, como seria isso? Né? Então, por exemplo, eu sei que tem pessoas que não me suportam. Qual é a participação dessa pessoa na minha vida? Como tem pessoas que eu não gosto, que eu não suporto, né? Como tem pessoas que eu amo, que eu faria muitas coisas por elas. Então, quer dizer, você trabalhar isso com a pessoa é importante porque ela não precisa ser aprovada. Ela pode fazer um post e ter 1, 2 curtidas, isso não mostra o valor que ela tem. Ela pode ligar para um amigo e esse amigo não retornar a ligação, e isso não significa que ele não gosta dela. Ela pode mandar uma mensagem para o WhatsApp e não ter retorno, a pessoa visualizar e não ver, né? Às vezes a pessoa não estava com tempo, às vezes a pessoa realmente não quis responder, mas por N motivos, isso não mostra o valor que eu tenho. Então, tudo isso a gente vai ter que ir trabalhando com esse paciente. E, finalmente, as imagens mentais, trabalhando cenas da infância, para usar o reparentamento na imagem. Então, dentro da terapia de esquemas, a ideia, a lógica de que eu vou voltar numa cena em que o paciente se sentiu menosprezado, sem valor, rejeitado, e aí o terapeuta pede para entrar na imagem e reparenta. Eu tô aqui com você, você não tá sozinho, você pode contar comigo, você é uma criança muito especial, eu tô orgulhoso de você, enfim, né? Com o passar do tempo, o adulto saudável do paciente que vai entrar na cena e reparentalizar a criança vulnerável, né? De novo, é um modelo muito amplo que não cabe aqui nesse vídeo, mas para a gente mostrar que a ideia central da intervenção não é parar
nesse comportamento do histriônico, que basicamente na terapia do esquema a gente vai ver como um estilo de enfrentamento, a gente vai ver como um modo que a pessoa desenvolve para tentar atender as necessidades e que na verdade deixa essas necessidades não atendidas. A gente vai ter que olhar esses esquemas, olhar esses modos, enxergar a criança vulnerável e cuidar dela.